Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, para todos que fazem o Ministério Missionário do Espírito Santo, para todos que vai entrar no canal do YouTube, Bíblia Revelada 3. Quero agradecer aqui a Deus por mais uma noite. Para mim não foi noite, para mim foi de já hoje. De 4 horas da madrugada para cá foi que eu vim dormir, muito frio. A Solânia aqui na Paraíba está se desmanchando tudo com água. Mas é permissão de Deus, né? Permissão de Deus. A capital João Pessoa vai entrar em estado de calamidade. Aqui na nossa região, bem próximo, já tem sítio abrindo cratera de 50 e tantos metros de comprimento, de abertura, com tantos metros de profundidade, dentro de sítio, árvore caindo. Mas a gente agradece a Deus porque estamos debaixo de um teto que deitamos e dormimos ou não dormimos, mas amanhecemos o dia com vida para dar graças a Deus. Hoje eu quero trazer a palavra aqui para nós, que se encontra em Amós, capítulo 5. Essa palavra, ela tem umas explicações que a gente parece que não procura ler para pôr em prática. E é do tempo da lei? É. Mas de quem é a lei? Deus. Então vamos lá. Busquem o Senhor e vocês viverão. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a Virgem de Israel, para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000, conservará apenas 100. E aquela da qual saem 100, conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, busquem a mim, e vocês viverão. Porém não busquem Betel, nem venham a Gigal, nem passem a Berseba, porque Gigal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juiz em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o sete estrelas e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, é ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisa os pobres e deles exige tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam subornos, rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês. Como vocês dizem, odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro os que sabem plantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. No versículo 18, tem o título Dia do Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz? Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso? Ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra? O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão
sem nenhuma claridade. Deus exige justiça e não sacrifícios. No versículo 21 ele diz: eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes. Não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais. Não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu Deus, estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmo. Por isso vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui algumas explicações dessa palavra, dessa leitura, ou toda a explicação, né? Para que a gente venha entender melhor o significado do que está sendo lido aqui. Quando diz, ouçam esta palavra, é uma lamentação. Outra tradução bíblica diz, escute essa canção triste. Porque tem várias versões bíblicas, né? A gente realmente nunca sabemos qual é a versão verdadeira que devemos aplicar. Por isso que às vezes existem contendas entre leitores assíduos da Bíblia, pastores, pregações. Não, a palavra não é assim, mas realmente é. O significado é o mesmo, com várias interpretações, traduções, versões diferentes. Então, em outra versão diz, escuta essa canção triste. A palavra de Deus não contém somente pregações e narrativas. Há mensagens que precisam ser transmitidas de forma artística para comunicar toda a sua profundidade. No tempo de Amós, a escrita era rara, assim como o material de leitura. Isso significa que Amós deve ter cantado essa canção pelas ruas de Samaria ou no centro religioso de Betel, de modo que a melodia ficasse gravada no memorial do povo. Ele canta a sua profunda tristeza por ver o seu povo, que poderia ser como uma jovem saudável, que cresce bonita e se desenvolve, tornando-se mulher e mãe, cair doente e morrer, nova, sem ajuda e sem descendentes. Poetas e cantores são muitas vezes os profetas que anunciam o que se passa na alma do povo. Do versículo 4 ao 7, ele manda, busquem a mim e vocês viverão. Há uma esperança e ela está na busca do Senhor, pois na relação com ele se encontra a vida. Deus convida a voltar para ele, praticando a justiça e oferecendo um culto onde a contrição e o amor ao próximo se alinhem. A religiosidade estava completamente separada da vida real. Os cultos a Deus eram festivos e as mesmas pessoas que cumpriam os rituais e compareciam aos templos eram as que em seus lares e nos negócios e tribunais oprimiam e expoliavam sem piedade os pobres. E será que hoje é diferente? As igrejas hoje, chamadas de igreja, as casas, são cheias de festividades, pula-pula, gritaria, assovios, bate-palmas, linguajares diferentes, demasiadamente. Profecias que Deus não mandou dizer. Santidade até demais, exigência além do limite. Regra sobre regra, norma sobre norma, exigência até demais. Julgamento, correção, cajadada. O pequeno cada vez se sentindo mais pequeno e o que quer ser grande se sentindo cada vez maior. Hoje não é diferente. Eles fazem todas as festividades dentro dos templos, cantam louvores bonitos, mas Deus diz que esses louvores estão subindo nas narinas dele como fumo ardente. E dessas festas ele não se agrada mais. Então, no versículo 7, vocês que transformam o juiz em veneno. O profeta deixa bem claro que o castigo de Deus viria por causa da injustiça praticadas contra os mais fracos.
que tornava a vida deles muito ruim. E outra tradução diz: converteis o juízo em alosna, planta amarga, absinto. Alosna é uma planta. O que sugere que os próprios juízes, a quem os pobres recorriam, por justiça, se deixavam corromper e não davam aos necessitados seus direitos. Do versículo 8 ao 9, Senhor é o seu nome, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Mas noutra versão já li que diz que esse é o meu nome, o grande eu sou. Então, o que faz um hino de louvor no meio de tanta maldade e injustiça? Este contraponto é necessário para manter a sanidade, constatar a diferença entre a bondade de Deus e a maldade humana. É necessário para não submergirmos e nos cegarmos na raiva e na tristeza. Olhar somente a maldade e miséria humana, tanto dos que oprimem como dos que são oprimidos. Pode fazer adoecer severamente. Pausar e mudar a direção do nosso olhar para o alto, para o Deus que criou e governa as estrelas, ajuda a lembrar a quem pertence o mundo e quem é o seu Criador. O Senhor Todo-Poderoso, que é bom, que é amor, Amós desenvolveu sua intimidade com Deus na solidão dos campos, entre seus animais. Ele olhava a natureza com respeito e admiração. Observando ele, aprendeu sobre as estações do ano, sobre o ritmo da terra e o ciclo das águas da chuva. Nas noites estreladas, olhando o céu, seu coração cantava em adoração ao Criador. Após estar reafirmado do caráter de Deus e de tê-lo também proclamado, o profeta se sente revigorado para denunciar as maldades do povo ainda com mais força, ao mesmo tempo em que indica o bom caminho de Deus. A combinação de denúncia, de ação social com adoração e contemplação de Deus faz muita falta para nosso mundo. Do versículo 10 ao 12, visto que pisam os pobres, Amós repete e amplia a denúncia de que os pobres são oprimidos, extorquidos e enxotados dos tribunais, que subornos são aceitos para torcer a justiça, que o direito não é exercido, e as pessoas comuns não são tratadas como iguais perante os juízes. Quem é prudente prefere ficar calado, por causa da exploração e corrupção. Poucos têm coragem de testemunhar a favor dos excluídos e contra os interesses dos poderosos. Amós é impelido por Deus a denunciar o caso moral, social e religioso do seu povo. E ele não consegue mais mesclar. Ele não consegue mais, se calar frente às injustiças. Do versículo 14 ao 17, busque o bem e não o mal. Deus quer que seu povo se esforce por fazer o bem. O pastor de rebanhos insiste para que o procedimento desumano e criminosos vigentes seja mudado, que os direitos de todos sejam respeitados, nos negócios, nos tribunais, pois o que os israelitas estavam vivendo era o engano. Ele alerta que, sem o arrependimento visível nas mudanças sociais, a punição divina acontecerá. O que é bom é exatamente o caráter de Deus, que Amós relembrou na canção dos versículos 8 e 9. Talvez o Senhor se compadeça. A maldade é tanta que o castigo de Deus é certo. Mas um arrependimento agora, enquanto tudo ainda parece bem, poderá melhorar a sorte dos sobreviventes. O texto fala do remanescente de José. As tribos de Efraim e Manassés eram as maiores do reino do norte. Que triste fim para aqueles que foram a glória de Israel. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Versículo 18 ao 20. Versículo 18, ai dos que desejam o dia do Senhor. Esperar pelo dia do Senhor como quem espera o fim do mundo, para que as coisas se ajeitem. Mas em outras versões, o dia do Senhor é o sábado. No meio do cristianismo, que somos nós, o dia do Senhor é um domingo. Mas na Bíblia, o dia do Senhor vem com ira, vem com escuridão. Ele vem apanhar os escolhidos e ai daqueles que ficarem. Então, por que desejamos? Vai ser muita tribulação. Você pode subir, mas quem sabe seu filho, seu esposo, sua mãe, seu irmão, talvez não suba. Talvez não seja escolhido. Nunca tenha se dedicado a Deus. Talvez Deus escolha você. Mas também Deus pode escolher aquele que tinha roubado,
que já matou, que fez coisa errada, mas se arrependeu, quem sabe 1 minuto antes, e Deus leva. E alguém que se julgava tão santo, fica. Então, esperar pelo dia do Senhor, como quem espera o fim do mundo, para que as coisas se ajeitem, é uma esperança enganosa. Pois quem se julga protegido e do lado justo, também será surpreendido pelo juízo. Vem para todos. Mais uma vez, Amós insiste na responsabilidade pessoal que se revela no meio social. Ou seja, o fato de a sociedade ser perversa não é desculpa para a nossa omissão. Nós somos omissos, acusamos que eles são mais pecadores e nós santos. Então, o erro deles não é desculpa para a gente ser omisso para com eles. Então, isso explica para a gente que esperar o dia do Senhor, como quem espera o fim do mundo, não está muito certo. Nós temos que ajeitar a nossa vida para não achar que porque somos cristãos ou crentes protestantes ou evangélicos vamos subir e alguém não. É apenas uma esperança enganosa. Não devemos nos julgar protegido e do lado justo também será compreendido, surpreendido pelo juízo. Vem para todo mundo como a chuva que cai. Mais uma vez, Amós insiste na responsabilidade pessoal que se revela no meio social, ou seja, o fato de a sociedade ser perversa não é desculpa para a nossa omissão. Precisei repetir aqui. E o tempo de corrigir nossas próprias práticas é agora. Então, no versículo 21 ao 27, para concluir, eu odeio e desprezo as suas festas. Ai, mas a festa é para Jesus? Vamos fazer a festa que é para Jesus? Dentro dos templos, vamos fazer a festa para Jesus? Vamos ver, né? Desta vez, Amós ataca o aspecto da religiosidade limitada às reuniões e festas em que o povo se encontrava. Cultos, sacrifícios, ofertas, celebrações com música, louvor, são detestadas e rejeitadas pelo Deus que ama a prática da misericórdia. Enquanto você está ali, se deleitando, toda bonitona, todo bonitão, toda nos saltos, todo nos ternos caríssimos, lá no cantinho de um banco, talvez bem perto da porta, tem alguém com vergonha pela sandalinha que usa, pela roupinha furreca, mas está glorificando a Deus sem abrir nem a boca para não ser ouvido, só com o coração, só com a mente. E a esse Deus está vendo mais, pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, a palavra de Deus diz aqui, eu estou lendo na Bíblia, que esses cultos, sacrifícios, ofertas, celebrações com música e louvor são detestadas e rejeitadas pelo Deus que ama a prática da misericórdia. Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Que esta frase não seja apenas uma parte de um comovente discurso de juristas e políticos cristãos. Que esta petição do próprio Deus, formulada por Amós, seja também a nossa petição e que ela se transforme em resolução. O versículo 26, Sicute e Quium. Estes eram deuses adorados pelos assírios, povo que conquistaria Samaria poucas décadas depois das pregações de Amós. Louvado seja Deus. Tenhamos todos um bom dia na presença do Senhor, colocando em prática a palavra, dedicando a Ele, ofertando a Ele o que temos de mais precioso em nós, espírito, alma e corpo.